Aqui você encontra as principais ideias do livro Os Inovadores, de Walter Isaacson. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Você se considera uma pessoa inovadora? Sabia que o mundo digital foi construído, peça por peça, por pessoas visionárias como você? Desde 1843, homens e mulheres têm contribuído para esse processo, muito antes da invenção dos primeiros computadores e da internet. Este microbook explica os fundamentos do universo digital e como a revolução tecnológica aconteceu gradualmente, impulsionada por esses inovadores. Walter Isaacson, autor deste conteúdo, é um renomado jornalista e escritor norte-americano. Já foi presidente do Instituto ASP e CEO da CNN, além de ter escrito biografias notáveis, como o Benjamin Franklin, The American Life e o Einstein, em Sua Vida, Seu Universo. Nos próximos 12 minutos, você descobrirá mais sobre o que esse autor tem a compartilhar. O início da Revolução Digital. Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron e de Anne, sua esposa, viveu imersa em uma combinação única de arte e matemática. Essa mistura permitiu ter ideias muito à frente de sua época. Ao se impressionar com a máquina da diferença, inventada pelo matemático Charles Babbage para resolver equações polinomiais, ela começou a colaborar com ele. Ada acreditava no potencial de uma nova máquina que Babbage estava desenvolvendo, a máquina analítica. Diferente de sua invenção anterior, essa seria capaz de realizar múltiplas tarefas. Ada ficou fascinada, especialmente pelo uso de cartões perfurados para operar a máquina, uma técnica semelhante às máquinas de tecelagem mecânica, que ela tanto admirava. Babbage acreditava que sua máquina poderia executar operações complexas de forma autônoma. Ada foi além, sugerindo que a máquina seria capaz de processar não apenas números, mas também poesia, música e arte. Em 1843, ela traduziu as anotações de Luigi Menabrea, que descreviam a máquina analítica em francês, para o inglês, e acrescentou suas próprias observações, praticamente dobrando o tamanho do texto original. Essas anotações previam o funcionamento dos computadores futuros. Entre suas contribuições, Ada escreveu o que é considerado o primeiro programa de computador, um diagrama explicando o uso dos cartões perfurados. Embora a máquina de Babbage nunca tenha sido construída, suas ideias foram fundamentais para a revolução digital que se seguiu. O desenvolvimento dos computadores. No início do século XX, surgiram várias máquinas com características semelhantes aos computadores modernos, mas poucas reuniam os 4 critérios essenciais em componentes eletrônicos, linguagem binária, capacidade de realizar múltiplas funções e operações digitais. O primeiro dispositivo a atender a esses requisitos foi o ENIAC, desenvolvido por John Mauchly J. Presperekert em 1945. O ENIAC foi capaz de realizar milhares de cálculos por segundo e serviu como protótipo para computadores futuros. Embora outras máquinas, como o Atanasoff Berry Computer (ABC), desenvolvido em 1942, tenham chegado perto, não cumpriram todos os critérios. O ABC, por exemplo, só resolvia equações lineares e não era programável. No entanto, Mauchly se inspirou no ABC para desenvolver o ENIAC, o que mais tarde gerou disputas judiciais sobre patentes. A história dos computadores é marcada pela colaboração entre diferentes inventores. A criação do computador moderno não foi obra de uma única pessoa, mas sim o resultado de um esforço coletivo. As ideias compartilhadas e aprimoradas por diversos inventores ajudaram a transformar a máquina de cálculo em uma ferramenta revolucionária. As primeiras programadoras de computadores. Embora hoje a programação seja vista como uma indústria dominada por homens, as primeiras pessoas a programar computadores foram mulheres. Grace Hopper, professora de matemática e alistada na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma das pioneiras. Ela ajudou a desenvolver o Mark I, um dos primeiros computadores. Na época, programar envolvia tarefas extremamente complexas, como a manipulação física de cabos e interruptores. Hopper, com sua equipe, foi fundamental para simplificar esse processo. Enquanto isso, outro grupo de mulheres programava o ENIAC. Graças ao trabalho de Grace Hopper e dessas programadoras, o campo da tecnologia foi moldado por contribuições de homens e mulheres. O caminho para os computadores pessoais.
Os primeiros computadores eram imensos, ocupando grandes espaços e sendo acessíveis apenas a instituições governamentais, universidades e grandes empresas. A invenção do transistor, em 1947, por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley, foi um marco importante. Esse dispositivo permitiu que os computadores fossem reduzidos de tamanho e se tornassem mais eficientes, abrindo caminho para os computadores pessoais. Nos anos 1970, o computador pessoal começou a ganhar popularidade, impulsionado por entusiastas da tecnologia no Vale do Silício. Um dos primeiros modelos foi o Altair 8800, que, embora rudimentar, permitia aos entusiastas montar seus próprios computadores e interagir com eles diretamente. Clubes de tecnologia, como o Homebrew Computer Club, eram locais onde pessoas como Steve Wozniak e Steve Jobs se reuniam para compartilhar ideias e desenvolver novos dispositivos. Foi nesse ambiente colaborativo que nasceu o Apple II, um dos primeiros computadores a vir pré-montado e com dispositivos de entrada como teclado e monitor. A concorrência estimula a inovação. A competição entre empresas como Microsoft e Apple acelerou o desenvolvimento de software e hardware. A Microsoft, fundada por Bill Gates e Paul Allen, criou o BASIC, uma linguagem de programação que podia ser usada em qualquer computador. Já a Apple se destacou por integrar software e hardware em um único pacote, com a criação de interfaces gráficas de usuário, SGI, facilitando a experiência do usuário. A competição constante entre essas empresas resultou em inovações contínuas, melhorando a usabilidade e eficiência dos computadores pessoais. A ascensão da internet. Se os computadores pessoais já eram uma grande inovação, a internet foi o verdadeiro divisor de águas. A rede começou como um projeto colaborativo entre militares, universidades e empresas, mas logo evoluiu para uma ferramenta de comunicação global. A criação de redes descentralizadas, como a ARPANET, permitiu que pessoas e máquinas interagissem em tempo real, e o e-mail se popularizou graças a Ray Tomlinson, que introduziu o símbolo @. Nos anos 1990, a internet se tornou acessível ao público em geral, graças ao apoio governamental e ao desenvolvimento de plataformas como a All ID Source. Desde então, a internet transformou o modo como nos comunicamos, acessamos informações e vivemos o dia a dia. Considerações finais. De Ada Lovelace a Bill Gates, a revolução digital foi impulsionada por uma rede de mentes brilhantes e colaborativas. O avanço tecnológico é fruto de esforços coletivos, em que o trabalho de uns se apoia e evolui a partir das contribuições de outros. A inovação é mais poderosa quando alimentada pela colaboração, e, ao longo da história, grandes inventores e empreendedores reconheceram a importância de compartilhar ideias. Ao trabalharem juntos, criaram soluções e tecnologias que transformaram o mundo, pavimentando o caminho para o futuro. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.